Olá, boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma reunião do CPET, das terças-feiras. Mas antes de falar um pouquinho da reunião, queria comentar um pouco com vocês rapidamente de que, infelizmente, nós vamos enfrentar uma nova onda da pandemia, né? Acho que ela já está clara para todo mundo, para todos vocês já há mais de uma semana, já vem sentindo que as unidades de terapia intensiva estão ficando lotadas. Que as vagas não chegam nem a esfriar e já tem doente novo internando. As notícias de ontem e de hoje, elas não são boas, né? Existem mais de 1.000 pacientes esperando um leito de unidade de terapia intensiva no Paraná. Provavelmente esses doentes estão sendo atendidos numa UPA, num serviço de emergência. Existem várias perspectivas de aumento de leitos em Curitiba, né, especificamente em alguns hospitais em que a gente trabalha. Então, muito provavelmente nós vamos passar 3, 4 semanas piores do que aquelas de julho, piores do que aquela de comecinho de dezembro, pouco, mas muito forte em março. E os cenários, principalmente os cenários da Unimed, é de que essa onda vai ser muito mais severa, muito mais grave, muito mais intensa do que todas as outras que nós já passamos, pelo simples fato de que nós estamos partindo de uma média muito mais alta do que a gente estava, por exemplo, em fevereiro ou antes das outras pandemias. Então, nós já estávamos com mais do que 90% dos leitos ocupados, não tem muito para onde ir. Então, aumentos proporcionais aos outros vão ter repercussões muito piores nesse momento. Eu sinto que nós estamos numa posição um pouco melhor do que nós estávamos em março, ou que nós estávamos principalmente em julho, né? Nós vamos procurar evitar ao máximo de aumentar leito em qualquer lugar, para não tensionar ainda mais. Mas, infelizmente, os doentes vão aparecer, vão se tornar mais graves novamente, e nós vamos, muito provavelmente, vivenciar aquela situação de uma unidade de terapia intensiva cheia e cheia de doentes, se não todos, 90% deles em ventilação mecânica, doentes graves, pronados, as dificuldades com sedativos. Acho que os hospitais estão melhores posicionados hoje do que estavam em março, mas existe falta de equipamento e falta de material em todos os lugares. As informações de que os hospitais estão melhor abastecidos hoje do que eles estavam em março, mas é de se esperar que haja falta em alguns lugares, se não permanente, pelo menos ocasional. Então, acho que nós estamos preparados para essa situação. Quero novamente deixar claro de que toda a estrutura do CPET, toda a estrutura das nossas UTIs não seria possível sem a participação de vocês, e novamente nós estaremos pendurados nas nossas escalas de plantão, nos nossos horários. Então, acho que conto com aquilo que vocês puderem continuar colaborando, e novamente, como vocês fizeram em março, como fizeram em julho do ano passado, nós vamos passar por maus momentos, e sei que vocês vão dar tudo de vocês para a gente poder, sei lá, chegar em julho ou agosto em melhores condições, né? Isso só vai passar quando a gente tiver uma grande parte da população vacinada, obviamente.
As informações são de que a vacina não diminui significativamente, ou diminui para metade, diminui 60% o número de contágios, mas pelo menos de doentes graves, ainda a maior parte das informações são de que há uma diminuição importante do número de doentes graves. São 42 milhões, ou até mais hoje, de brasileiros que já receberam pelo menos uma dose da vacina. Então, vocês devem estar vendo dentro das UTIs doentes vacinados. Mas acho que certamente menos do que a gente viria se não tivessem sido vacinados. Acho que essa é a mensagem. Nós recebi uma comunicação agora de que Curitiba vai continuar com a bandeira laranja até sexta-feira. Provavelmente na sexta-feira nós deveremos entrar numa bandeira vermelha. Então, a gente ainda continua do mesmo jeito, com as nossas aulas, com metade da participação nas quartas-feiras, enquanto a bandeira estiver laranja, mas se a bandeira virar vermelha, nós obviamente vamos ter que meio que fechar as nossas aulas, vamos voltar todo mundo a ter aula só por web, né? Como foi isso em diversas fases da pandemia. Ok? Então, voltando para as nossas aulas, nós temos duas apresentações antes da aula magna do Diogo, com um tema que não tem sido muito frequente, mas é bom revisitá-lo, que é de suporte nutricional do doente crítico. Depois eu vou apresentar o Diogo para vocês. Ele é uma pessoa muito bacana e eu acho que vocês vão gostar bastante dele. Mas até lá nós temos duas apresentações, uma da Amanda, a Amanda Cardoso. A Amanda vai falar sobre um pouco sobre a profilaxia de hemorragia digestiva alta dentro das UTIs. E depois a Andressa vai falar de um outro tema também muito interessante, que é o que a gente encontra e de que forma a gente pode valorizar ou não os achados pós-morte dos doentes com Covid. Okay? Eu tenho na minha memória uma situação que foi marcante com relação à necrópsia, né? Porque eu sou de uma época que a gente fazia necrópsia constante no hospital de clínicas, era frequente na década de 70 e de 80. Você tinha fácil 2 necrópsias por dia. E eu cheguei a acompanhar muitas necrópsias. E é interessante eu me lembrar um pouco da dissociação daquilo que a gente encontrava na prática clínica e o que a gente encontrava na necrópsia. E qual que é a importância desses achados de necrópsia? Vamos ver o que a Andressa nos conta depois. Mas antes, Amanda, acho que nós estamos com você e um pouco de profilaxia de hemorragia digestiva alta nos doentes críticos. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Vou começar, então, esse editorial. Deixa eu só... bom, então, semana passada a gente até estava comentando, né, um pouquinho sobre essa questão da profilaxia, alguns serviços costumam utilizar para todos os pacientes dentro da unidade de terapia intensiva, outros tentam diferenciar, tentam selecionar um pouco mais quais pacientes utilizarão e qual não. Então, esse é um editorial de 2020 do Intensive Care Medicine, e ele comenta exatamente isso, sobre a profilaxia do úlcera de estresse. E a mortalidade ela é um desfecho que apareceu nos estudos, se ela tem realmente algum valor dentro desses pacientes que utilizam essa profilaxia, e tenta estabelecer qual paciente que realmente vai ter benefício nisso, e se são todos os pacientes, e quais pacientes são. Então, exatamente isso, né? Quando a gente vai utilizar, ele não vai dar, ele não é um guideline para isso, mas ele comenta bastante sobre vários artigos que citam quando que a gente vai utilizar, se essa proteção gástrica
ela reduz a mortalidade desses pacientes críticos, nesses pacientes de unidade terapia intensiva. Qual paciente, então, que vai ter maior benefício, qual que talvez não teria benefício nenhum, seria apenas um custo a mais do serviço. E se dentro dessas profilaxias existe uma droga superior. Então, se o inibidor de bomba de prótons é superior, ou se o antagonista do receptor H2 é superior ao inibidor, e se o sucralfato ele entra também competindo com esse, se há alguma diferença entre eles. Esse editorial ele é bem gostoso de ler, ele é quase que um bate-papo, assim, tento deixar uma leitura super, super leve, é um editorial curto, e que traz realmente esses principais estudos. Logo no começo ele cita um pouco, né, quando que começou a utilizar, foi na época dos grandes queimados, esses foram os primeiros estudos em cima deles, que começaram a notar, então, esse benefício da profilaxia de úlceras de Kress nesses pacientes mais graves. Óbvio que existem outros fatores de risco, que eu vou citar um pouquinho também ao longo da aula. Apresentou também um estudo, comentou um pouquinho do estudo que fez, endoscopia nos pacientes críticos. A partir do terceiro dia de UTI, quase 98% desses pacientes apresentou, né, erosões gástricas, mas menos de 8% teve realmente um sangramento significativo, que realmente precisasse de alguma abordagem ou que alterasse ali que trouxesse algum malefício para esse paciente. Então, essas erosões, elas apareceram na grande maioria desses pacientes por mais de 3 dias, mas um desfecho realmente desfavorável, um sangramento importante já não foi tão significativo. Então, de todos os estudos que ele comentou, o primeiro que eu optei por trazer para a gente, só para eu comentar um pouquinho, é um estudo de 2020 do JAMA. Esse estudo ele foi chamado de PEPTIC. Então, ele é um estudo randomizado com mais de 26 mil pacientes, então, ele bem significativo. Ele não foi um estudo para mostrar se há benefício ou não no uso, e sim para comparar o inibidor de bomba com o antagonista do H2. E ele não apresentou nenhuma diferença significativa na mortalidade quando comparado essas duas drogas. Então, nós, alguns anos atrás, era bem estabelecido, por exemplo, do omeprazol, do pantoprazol, e hoje a gente vê bastante a redução desse uso e passando mais para realmente esses antagonistas receptores, tanto pelo custo, né, acho que principalmente, tanto em setores privados, que tem ali a parte de convênios, como nos hospitais públicos, então a gente vê muito mais o uso de cimetidina, por exemplo, alguns lugares de ranitidina, do que o omeprazol, e os nossos coordenadores, a própria farmácia, sempre comentam em relação ao custo, né? A gente tem um estudo importante, um estudo com significativo, que mostra que não há realmente diferença de mortalidade entre essas duas drogas. Então, avaliar os outros benefícios, como o financeiro, que é importante e significativo para nós, acabamos usando mais a cimetidina, né? Então, ele realmente demonstrou isso, que não há diferença entre essas duas drogas. Um outro estudo, que foi o maior comentário dessa revisão, foi essa meta-análise, então, também de 2020, de janeiro de 2020, que incluiu mais de 12 mil pacientes. Ela, sim, tentou avaliar a eficácia ou não da utilização do protetor gástrico. Então, foram randomizados, eles pegaram vários estudos, a maioria dos estudos randomizados, que apresentavam esses pacientes dentro de unidades terapêuticas. Nós sabemos que nós temos pacientes mais críticos, outros não tão críticos. E o que ele mostrou, então, com essa meta-análise, né, foi que há um benefício, houve uma redução do sangramento no paciente crítico. Já no paciente de baixo risco para o sangramento, não houve redução
desse risco. Então, não houve benefício na utilização da proteção gástrica. Outra coisa que é sempre comentada, sempre indagada, é se há, por exemplo, aumento de pneumonia nesses pacientes, né, pneumonia nosocomial, nesses pacientes que utilizam proteção gástrica, se há uma redução do tempo de ventilação mecânica, por exemplo, às vezes até mesmo consequência desse risco aumentado de pneumonia. E ele demonstrou também, nesse estudo, que essa meta-análise, que não houve um efeito sobre o tempo de ventilação mecânica, não demonstrou uma redução, não demonstrou um efeito na mortalidade, apenas no parte de ter mais sangramento ou não, e também não demonstrou nenhum efeito em infecções com Clostridium difficile, que é algo que alguns estudos procuraram, então alguma associação, e também não houve diferença no tempo de internamento entre esses pacientes. Então, por essa meta-análise, não houve redução de mortalidade, não houve redução no tempo de internamento, mas houve sim redução de sangramento em paciente mais crítico. E aí, qual é a questão? Ok, então nós temos um paciente que não tem tanto risco e outros que têm mais. Mas qual é o paciente com maior risco? E isso que eles não têm uma definição, Qual é o paciente de maior risco para sangramento? Qual não é o paciente de menor risco? Não há um consenso sobre isso. E aí, essa meta-análise, ela trouxe uma tabela que, juntando os estudos todos, ela tentou fazer uma tabela mais ou menos do que seriam esses pacientes com alto risco ou não. Então, é uma tabela bem simples. Ele comenta que o paciente de baixo risco é esse paciente entre 1% e 6% mais ou menos de chance de sangramento. O moderado, ele também não apresentou tanto benefício no uso de protetor gástrico. E aí, o paciente com alto risco. Uma coisa que chama atenção, por exemplo, ali no moderado risco, ele fala do paciente em ventilação mecânica, que faz uso de dieta interal. Esse paciente ele foi considerado um paciente de risco moderado. E esse paciente ele já não apresentou ali tanto benefício com a proteção gástrica. Não houve uma redução do sangramento. Já no paciente com alto risco, eles citam mesmo paciente de ventilação mecânica, mas aí sem a dieta interal, por exemplo. Paciente com coagulopatia, ele entra no alto risco, por exemplo. O paciente com choque, sepse, ele já ficou ali no risco moderado. Então, e o paciente de baixo risco seria um paciente com uso de imunossupressores, anticoagulados, câncer. Então, ele já entrou no baixo risco. Então, assim, hoje, pela nossa prática e tudo mais, a gente vê muito pouco do que é o fato, né? Mas aqui nessa tabela, por exemplo, ele demonstrou que não houve um efeito significativo com o uso desse protetor gástrico, né? Só para a gente lembrar, ele forma como se fosse um gel, né, ali na mucosa gástrica, com reações ali com as proteínas de carga positiva. Então, ele forma essa como se fosse uma barreira, né? Diferente dos outros dois que realmente tentam reduzir a acidez gástrica, tenta fazer essa proteção. E aí, então, na partezinha mais final desse artigo, ele comenta um pouquinho sobre a dieta interal. Então, ele apresentou essa meta-análise, é uma meta-análise com 7 estudos, com aproximadamente 800 pacientes, um pouquinho mais, 880 mais ou menos. Ela é um pouquinho mais antiga do que esses dois principais que eu citei, ela é de 2018. E ele fez uma comparação, então, com o paciente internado, com dieta interal, utilizando a proteção gástrica, e o paciente que não utilizou. Ele demonstrou nessa meta-análise que não há benefício, quando a dieta interal não há benefício à utilização de profilaxia para úlcera gástrica. E ele também trouxe como um dos resultados
que houve um aumento de pneumonia nosocomial nesses pacientes que utilizaram o protetor gástrico. Então, nós notamos assim, que nós temos estudos bons, com N significativo, mostrando que não houve alteração, por exemplo, na pneumonia, que poderia aumentar tempo de ventilação, poderia aumentar tempo de internamento. Já esse, que não é um estudo ruim, é uma revisão, uma meta-análise, é de qualquer, né, com um N significativo, assim, já mostrou que pode ter um pouquinho de aumento de pneumonia nosocomial. Então, por isso que comentei lá no começo. Não há um consenso ainda muito bem estabelecido. Dentro desses estudos, mas ele trouxe um guideline que foi feito por aquele grupo ali que fez aquela meta-análise que eu comentei. E nele, eu encontrei essa tabela, que ele comenta, então, ele fez um apanhado de todas as recomendações. E, por exemplo, se nós pegarmos ali a primeira linha da Sociedade de Terapia Intensiva, com a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, então ele fala que tanto inibidor de bomba ou como antagonista, eles são baixa de recomendação, mas eles são equivalentes. E eles falam, então, eles indicam, então, para uso ali de pacientes em septo, choque séptico, pacientes com ventilação mecânica mais de 48 horas, com coagulopatia. Se a gente for comparar isso com aquela meta-análise, aqui eles já seriam pacientes de baixo risco. E aqui, por exemplo, a Sociedade Europeia, ele já entra como uma indicação dessa profilaxia. Pela Associação ali de cirurgias do trauma, por exemplo, ele já comenta do TCE, ele fala que a ventilação mecânica no corpo tempo também com a coagulopatia, né? Enfim, então nós notamos que há diversos consensos, não temos nada muito definido, como nós temos, por exemplo, para outras situações, né? Como, por exemplo, o antibiótico na primeira hora da sepse, né? E na proteção gástrica nós não temos. E como isso foi essa discussão da semana passada, eu particularmente tentei entender, né, e avaliar isso daí para dizer assim, para ver. Então é muito difícil de definir qual paciente com menor risco, qual paciente com menor risco. Ele comenta muito de pacientes com insuficiência aguda renal, comenta sobre pacientes com insuficiência hepática. E é muito difícil a gente avaliar todo uma UTI diariamente, né? Quando a gente tem uma carga de trabalho aumentada, então diariamente tem que avaliar se a gente vai entrar com proteção gástrica ou não. Então, talvez seja uma estratégia adicionar o inibidor de bomba ou adicionar o antagonista do receptor H2 para todos os pacientes internados em UTI, mas que ele comenta também nessa revisão, nunca esquecer de reavaliar quando for de alta, né? Qual vai ser o momento que esse paciente vai ter que sair que ele não precisa mais desse uso, principalmente quando for para enfermaria, etc. Se é um paciente que às vezes internou por um problema muito simples, você sabe que logo ele vai receber uma alta, ou só uma monitorização, enfim. Mas não deixa de ser uma boa estratégia, agora, ao meu ver, após esse estudo, você adicionar ali a proteção gástrica para todos, já que não há um consenso realmente qual é o paciente de maior risco, qual é o paciente de menor risco. Acho que é isso. Ótimo, Amanda. Acho que a ideia era exatamente trazer um pouco do contexto em que o conhecimento baseado em evidência se encontra com uma questão que já foi mais complexa no passado. Eu penso hoje de que ela é menos desafiadora na prática clínica, embora a gente ainda não saiba exatamente qual é o doente que deva receber a profilaxia de uma forma sistemática, protocolar dentro da UTI. Eu tenho bastante comentário para poder fazer sobre isso, mas queria ouvir um pouquinho
Dani, quer fazer algum comentário? Dani? A Dani e o Guilherme? Se vocês puderem comentar alguma coisa. O Dani... Dani, desculpa, Dani. E o Guilherme? Oi, doutor, tudo bom? Tudo bem. Estou te ouvindo, Guilherme. Como é que vai? Achei interessante a aula, muito boa. E achei mais interessante que a maioria dos nossos pacientes assim se enquadraria como um risco moderado, né? Pelo menos pouca experiência aqui, na UTI, mas os nossos Covid, todo mundo com ventilação mecânica e dieta interal, mas a gente acaba fazendo a profilaxia de forma rotineira, né? Então isso, talvez, para a gente rever, vai de encontro um pouco à aula da semana passada, que foi abordado esse tema de talvez não fazer para todo mundo a profilaxia, mas achei, em geral, bem interessante a aula. Dani, tá aí, Dani? Consegue falar? O Dani está aí, mas está silencioso. José Gabriel, tudo bem, Zé? Nunca te ouvi nas nossas aulas aqui de terça. Doutor, posso fazer uma pergunta? Oi, Alfredo. Claro, manda. Seguinte, é que nem ela falou ali durante a apresentação dela, que no caso foi muito ótimo, foi muito boa mesmo. É a parte do paciente que está fazendo uma nutrição interal, né? Diz ali que talvez não teria indicação de fazer a profilaxia. Mas no caso de um posicionamento de uma sonda que já migrou para pós-pilórica, né? O estímulo da gastrina estaria fazendo ali e não estaria entrando diretamente no estômago. Será que isso não era uma questão a botar em jogo? Posição da sonda na nutrição interal? Eu não sei te responder de uma forma específica, mas gostaria que vocês tivessem uma visão mais aberta e sistêmica do problema das úlceras por estresse. Então, quero contar um pouquinho que, quando eu me formei no começo da década de 80, eu falei para vocês isso na semana passada, e desde muito cedo, atendendo muito doente grave, eu vi muitos doentes morrerem por hemorragia digestiva, por úlcera de estresse, no serviço de emergência, na UTI do Hospital de Clínicas, onde eu fiz a minha formação por quase 20 anos. E por que isso acontecia, né? Acho que o conceito fundamental que acho que está um pouco perdido e que precisa ser relembrado é o conceito de citoproteção gástrica. Eu acho que eu já repeti isso algumas vezes em aulas quando vem esse assunto da profilaxia por úlcera de estresse, de que, primeiro, se você fizer uma endoscopia digestiva em 100% dos doentes críticos, os doentes que têm hipoperfusão ou que têm um trauma pós-operatório de uma grande cirurgia, os doentes que têm hiperlactatemia, que estão dependentes de droga vasoativa, eu apostaria que aproximadamente 100% dos doentes vão ter lesões gástricas agudas no corpo gástrico, no fundo gástrico e, eventualmente, até pré-pilórica. Então, ela é uma constante, essa úlcera de estresse, que já foi chamada de Cushing nos doentes, úlcera de Cushing, nos doentes neurocirúrgicos, nos doentes com trauma crânioencefálico, as úlceras de Curling nos doentes com grandes queimaduras. A gente aprendeu muito cedo de que lesão gástrica aguda, ela praticamente era uma manifestação clínica da hipoperfusão gástrica e ela era uma constante, né? Então sempre foi uma paranoia, uma loucura de a gente tentar fazer alguma coisa que pudesse proteger o estômago e proteger o doente de ter hemorragia.
Quando eu me formei há 40 anos atrás, não havia cimetidina, não havia bloqueador H2, que é muito menos bloqueador de bomba de próton. Então, a gente fazia antiácido, né, sulfato de magnésio, sulfato de alumínio, de 2 em 2 horas, 60 ml por sonda nasogástrica na tentativa de coibir a acidez gástrica. Porque a gente acreditava, 40 anos atrás, de que era a hiperacidez gástrica que causava a úlcera de Streiss, o jejum do doente, etc. Mas logo ficou claro de que a fisiopatologia das lesões gástricas agudas é principalmente porque o doente crítico tem um prejuízo da sua citoproteção gástrica, né? Que são células da mucosa gástrica que se multiplicam muito rapidamente e que precisam de uma boa perfusão, não podem ter um meio ácido, não podem estar inflamadas para poder se multiplicar de forma adequada, senão elas sofrem erosões e elas não conseguem se multiplicar e cobrir a mucosa gástrica de uma forma adequada. Em 2, 4, 6 horas, você tem lesões agudas da mucosa gástrica, do qual a hiperacidez é um dos mecanismos que leva a mais lesão e talvez até não leve à lesão primária, mas leve à sustentação, à manutenção daquelas erosões gástricas, e principalmente quando há sangramento, ela evita que o coágulo se forme de uma forma adequada nos vasos sanguíneos, porque quando você tem um pH muito ácido, o coágulo acaba não se formando. Então, é claro que tem a hiperacidez como um coadjuvante importante, tanto na manutenção das lesões, quanto talvez na manutenção do sangramento e na dificuldade de formação do coágulo. Mas o que faz mesmo o trofismo da mucosa gástrica é ela estar bem perfundida, é você corrigir a acidose, é você corrigir a inflamação. Então, tudo isso que se ganhou mais no final da década de 80, começo da década, na metade da década de 90, quando aí já havia cimetidine, no final da década de 90, na virada do século, quando já havia bloqueador de bomba de próton, a incidência de hemorragia digestiva visível, grande, perceptível, que levava à morte, caiu enormemente. E os estudos ficaram meio sem saber, há 12, 15 anos atrás, 20 anos atrás, se aquilo era porque a gente conseguia fazer um bloqueio da hiperacidez de uma forma mais intensa, com cimetidine, né? Quem me ensinou a fazer medicina, o Dr. Asser Rashid, diz que ele tinha várias coisas do tipo antes e depois, né? Mas ele dizia, olha, que se eu tivesse vivido na fase da cimetidine, a minha úlcera e a minha azia teria sido muito melhor tratada e eu seria um homem muito mais feliz. Vocês não imaginam o que era tratar a úlcera gástrica antes de cimetidine, né? A gente indicava muito gastrectomia AB2, gastrectomia AB1, vagotomia superseletiva. Então, são drogas que são muito eficientes para poder diminuir a hiperacidez gástrica. Mas alguns estudos muito inteligentes, feitos em 2005, 2006, 2008, Deborah Cook, o pessoal do Canadá, foi relacionar a diminuição importante das lesões gástricas agudas e dos sangramentos visíveis que levava a óbito muito mais a uma citoproteção gástrica aumentada e melhorada, com a melhor ressuscitação clínica dos doentes, do que com a introdução da cimetidine e da bomba de próton. Então, é difícil a gente comparar estudos que foram feitos na década de 80, na década de 90, com os estudos agora, né? Os estudos agora, quando você administra uma cimetidine ou um bloqueador de bomba de próton e querer comparar com não administrar, a diferença vai ser tão pequena
que muito provavelmente centenas ou milhares de doentes não conseguirão encontrar uma diferença significativa. Porque o mais importante é aquilo que vocês fazem quando vocês abordam um doente crítico que está descompensado, que é a reposição de volume, droga vasoativa, correção da acidose, correção da hipoperfusão. Assim que o doente começa a melhorar, você já inicia uma dieta interal, um suporte nutricional adequado para esses doentes. Então, essas coisas fazem são muito mais importantes para poder diminuir a mortalidade e para poder ter a diminuição importante daqueles quadros visíveis que levavam a óbito frequentemente nos doentes críticos por hemorragia digestiva que não parava de sangrar. Então, acho que o grande trunfo do artigo é, olha, essa não é uma terapia mais que vai ser salvadora de vida. Mortalidade já não é mais um desfecho que eu possa mensurar, porque o mecanismo fisiopatológico da lesão gástrica ele é tão complexo que se você fizer nas duas cortes tudo o que você precisa de fazer para poder gerar uma boa perfusão esplâncnica e uma boa citoproteção gástrica, a adição de um bloqueador H2 ou do bomba de próton vai fazer uma diferença pequena em termos de mortalidade. Mas pode fazer uma diferença de outros desfechos, né? Será que não aumenta a pneumonia? Muito provavelmente não, né? É muito naive a gente imaginar de que a broncoaspiração que vem da orofaringe, com a administração de uma cimetidina ou de sei lá, qualquer bloqueador H2, aumentando o pH, vai aumentar a translocação através do estômago e do esôfago e propiciar que bactérias multiresistentes entrem dentro do pulmão, como se as bactérias multiresistentes fossem mais malignas e causassem mais doença do que as bactérias não multiresistentes. A pneumonia é muito mais relacionada à broncoaspiração, mau cuidado da boca e do cuff e do tubo orotraqueal do que da bactéria que está ali presente. Se o doente aspirar e ele não estiver tomando nenhum antibiótico, ele vai fazer pneumonia com a bactéria que estiver dentro da boca, porque a bactéria que está dentro da boca não é menos patogênica do que a bactéria que está dentro do tracto gastrointestinal. Acho que essa loucura a gente já acabou. Ela vai ser mais difícil de ser tratada, obviamente. Então, embora houvesse uma preocupação lá atrás de que aumentasse a incidência de pneumonia, acho que isso se tornou falso já num trabalho da Deborah Cook, mais ou menos uns 20 anos atrás. Não há um aumento significativo e nem isso deve ser um desfecho que a gente deva procurar sistematicamente para o doente. Não deve alterar tempo de ventilação mecânica, não vejo porquê. Não deve alterar mortalidade também não, insuficiência renal. É uma droga relativamente segura, não deve aumentar delírio, não é uma droga que tem grandes interações com outras drogas. Não vejo por aí. O que essa meta-análise que a Amanda mostrou e que é muito provável de estar acontecendo é que quando você trata um número muito grande de doentes, pode ser que a quantidade de sangramentos não visíveis, sangramentos de baixa monta, possam ser diminuídos, né? E vocês vão amanhã, eu não sei quem é que vai apresentar o artigo de anemia, amanhã vocês têm um artigo de anemia dentro da unidade de terapia intensiva e vocês devem fazer muitos esforços para poder diminuir a anemia que o doente crítico adquire dentro da UTI, né? Seja por aumento de flebotomias para fazer exame de laboratório, seja por esse sangramento crônico que a gente não percebe, não sai na sonda nasogástrica, mas que leva a uma necessidade aumentada de você ter que fazer
concentrado de hemácia, vocês sabem todas as complicações que concentrado de hemácia deve ter, né? Então, pensando nisso tudo, se vocês quiserem fazer citoproteção gástrica, é preciso corrigir todos os distúrbios clínicos que o doente apresenta o mais rápido possível. O antibiótico adequado, fazer profilaxia de infecção, isso diminui a inflamação também esplâncnica, o doente aceita suporte nutricional mais rápido, tem uma série de bons fatores que são mais importantes do que fazer a administração do bloqueador de bomba de próton ou bloqueador H2. Mas no doente grave, muito grave, a meta-análise mostra, e me parece fisiopatologicamente congruente, de que tem uma diminuição da necessidade de você fazer transfusões e que isso possa ter um efeito secundário benéfico para o doente que ainda não é completamente conhecido. O PEPT, que é um estudo fenomenal, né? Um estudo com 26 mil doentes, é um estudo impressionante, são só essas plataformas hoje que são capazes de fazer isso, então larguem mão, um estudo com 26 doentes, nunca mais discutam se é bloqueador H2 ou bomba de próton, eles são absolutamente a mesma coisa, né? E tem alguns serviços que podem preferir um ou outro, essa não me parece uma discussão importante. O bloqueador H2 é uma droga muito barata, quando comparado com um bloqueador de bomba de próton, mas um bloqueador de bomba de próton hoje custa R$12. Acho que nem isso. Custa menos que isso. Então, é uma diferença de preço significativa, ninguém quer gastar, mas não me parece uma questão muito, assim, para poder fazer muita inflamação com relação a isso. Os doentes graves me parecem aqueles doentes que têm mais prejuízo da citoproteção. Aqueles doentes que já tiveram úlcera, que são portadores de úlcera, que tomam remédio para úlcera. Aqueles doentes que têm coagulopatia, aqueles doentes que estão com hipoperfusão, estão chocados. Aqueles doentes que estão muito inflamados. Aqueles doentes que já têm uma queda importante do volume globular. Acho que esses doentes, alguns serviços que quiserem rotinizar, de usar bloqueador H2 e bloqueador de bomba de próton, acho que está ok. Ok? Mas nunca percam o foco. Eu não sei, acho que isso não está claro, se uma dieta protege o estômago. Não sei te dizer. Mas eu poderia, assim, achar de que muito provavelmente aquele doente que está tomando dieta, que está recebendo dieta enteral, esse doente tem menos risco. Ele tem menos risco porque ele aceita a dieta. E se ele aceita a dieta, ele tem mais citoproteção gástrica. E não porque a dieta fez ele ter menos lesão, é porque esse já é um doente pré-selecionado. Vocês sabem muito bem que aquele doente que está grave, que está descompensado, que está hipoperfundido, esse doente não aceita a dieta enteral. Então, querer fazer dieta enteral para fazer citoproteção gástrica me parece uma besteira, mas é de se esperar que aqueles doentes que têm outras razões para poder receber bem e que aceitam uma dieta enteral, esses doentes são de baixo risco para poder fazer dieta, para fazer hemorragia, né? E devem receber a dieta. Se eu pegar esses doentes que estão fazendo dieta enteral, que estão recebendo bem a dieta enteral, eles têm um desfecho de hemorragia tão pequena que é improvável que em 5 mil, 10 mil doentes estudados eu consiga notar uma diferença que seja estatisticamente significativa. Então, não é porque ele não faz efeito, é porque nós estamos pré-selecionando um doente de baixo risco, um doente que já tem uma boa citoproteção gástrica. Ok? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Espero ter respondido a maior parte delas. Ok, Andressa, vamos ver a tua aula, Andressa?